Vamos nos concentrar em Deus, sentar direito, a coluna ereta, ombros soltos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, aliviar bem seu rosto, os pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares, feche os olhos para ouvir o Evangelho. Verdadeira pureza em mãos não lavadas. Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que viola os seus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E o que é amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turcas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. Comer, porém, com as mãos sem lavar, isso não faz imundo o homem. É quando Jesus, estando falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, havendo entrado, sentou-se à mesa. O fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora, vós outros, fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Mestres, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Então é importante a pessoa perceber que aquilo que está fora não explica o que está dentro. Precisamos verificar o que está dentro de nós. Se a pessoa não cuidar disso, ela deixa de ver a imundície. Então, de que adianta lavar o copo e o prato? Precisamos verificar o que está dentro de nós e fazer tudo de melhor em nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus auxiliando. Vamos relaxar nosso corpo, descontrair os braços, a coluna vertebral, a região lombar, suavizar todo o corpo, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados no chão, fechar os olhos e vamos ouvir agora o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Concentre-se e pense naquilo que você precisa e abra o seu Evangelho. Então vamos ver, para afastar os maus espíritos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro está cheio de rapina e imundícies. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros, branqueados que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda asquerosidade. Assim também vós outros por fora vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Prefácio: os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam as boas qualidades do coração, nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Prece em nome de Deus Todo-Poderoso. Que os maus espíritos se afastem de todos nós, que os bons nos defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repito com todas as minhas forças, e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai de nossos corações os ciúmes, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Dai-nos a fé, dai-nos a saúde, dai-nos a luz infinita, dai-nos a saúde, a cura total. Abre nossos caminhos para a luz eterna. Que assim seja. Namastê. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas das formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome,
expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nos concentrar em Deus, sentar direito, a coluna ereta, ombros soltos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, aliviar bem seu rosto, os pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares, feche os olhos para ouvir o Evangelho. Verdadeira pureza em mãos não lavadas. Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que viola os seus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E o que é amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros, Isaías, quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turcas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo,
E existe toda a planta que meu pai não plantou, será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem o mundo do homem. Comer, porém, com as mãos sem lavar, isso não faz o mundo do homem. É quando Jesus, estando falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, havendo entrado, sentou-se à mesa. O fariseu começou a discorrer consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora, vós outros, fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Mestres, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Então é importante a pessoa perceber que aquilo que está fora não explica o que está dentro. Precisamos verificar o que está dentro de nós. Se a pessoa não cuidar disso, ela deixa de ver a imundície. Então, de que adianta lavar o copo e o prato? Precisamos verificar o que está dentro de nós e fazer tudo de melhor em nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus, auxiliamos. Vamos relaxar nosso corpo, descontrair os braços, a coluna vertebral, a região lombar, suavizar todo o corpo, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados no chão, fechar os olhos e vamos ouvir agora o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Concentre-se e pense naquilo que você precisa e abra o seu Evangelho. Então vamos ver, para afastar os maus espíritos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro está cheio de rapina e imundícies. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros, branqueados que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda asquerosidade. Assim também vós outros por fora vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Prefácio: os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar bicheiras, limpai também a alma,
das suas impurezas para evitardes as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos pululam as boas qualidades do coração, nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes. Prece em nome de Deus Todo-Poderoso. Que os maus espíritos se afastem de todos nós, que os bons nos defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repito com todas as minhas forças, e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai de nossos corações os ciúmes, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Dai-nos a fé, dai-nos a saúde, dai-nos a luz infinita, dai-nos a saúde, a cura total. Abre nossos caminhos para a luz eterna. Que assim seja. Namastê. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia
que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nos concentrar em Deus, sentar direito, a coluna ereta, ombros soltos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, aliviar bem seu rosto, os pés separados, entrelace as mãos, encoste os polegares, feche os olhos para ouvir o Evangelho. Verdadeira pureza em mãos não lavadas. Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que viola os seus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E o que é amaldiçoar? A seu pai ou a sua mãe morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turmas, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. Comer, porém, com as mãos sem lavar, isso não faz imundo o homem. É quando Jesus, estando falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, havendo entrado, sentou-se à mesa. O fariseu começou a discorrer consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora, vós outros, fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Mestres, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Então, é importante a pessoa perceber que aquilo que está fora não explica o que está dentro. Precisamos verificar o que está dentro de nós.
Se a pessoa não cuidar disso, ela deixa de ver a imundície. Então, de que adianta lavar o copo e o prato? Precisamos verificar o que está dentro de nós e fazer tudo de melhor em nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus, auxiliamos. Vamos relaxar nosso corpo, descontrair os braços, a coluna vertebral, a região lombar, suavizar todo o corpo, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixar os pés separados no chão, fechar os olhos e vamos ouvir agora o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Concentre-se e pense naquilo que você precisa e abra o seu Evangelho. Então vamos ver, para afastar os maus espíritos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, e por dentro está cheio de rapina e imundícies. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda asquerosidade. Assim também vós outros por fora vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Prefácio: os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade.